Olá, você vai assistir agora a um corte de uma live que fizemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. 80% dos nossos telespectadores não são inscritos. E caso você possa e queira, torne-se membro. Gente, eu vou partir aqui da série de Fourier olhando para o que nós vimos anteriormente, né? O que nós vimos anteriormente? Nós vimos o seguinte, que se você tivesse assim, imagine uma função ímpar, né? Fi, vamos colocar assim, ó, função ímpar. Como é que a gente fazia para construir uma aproximação para as funções ímpares? Nós usávamos um conjunto de funções assim, ó, um conjunto de funções que ele tinha essa cara aqui, ó, seno de n πx sobre L. Vamos começar a usar t logo, né? npt sobre L. Assim, ó. Inclusive na lista de exercício ali você vai ver que o autor usa só t, né? E aqui, ó, para n, começando em 1 e indo até onde você quiser, tá certo? Um nzão lá, que pode ir até para infinito. Ok? Desse jeito aqui. E aí, como é que a gente construía essa aproximação? A gente falava o seguinte, olha, essa função fi aqui, ó, ela é aproximadamente igual à soma. Aqui tinha um kn, lembra que tinha aqui um kn, que aqui eu vou chamar esse kn de, por enquanto aqui, ó, vamos chamar ele de bn. Ó, bn, isso aqui faz o papel do meu kn, tá? Ó, kn igual a bn. É só porque aqui eu vou precisar de usar o par e o ímpar, e aí vai ficar 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, bn seno de npt sobre L. E aqui eu tinha assim, ó, que o n começava em 1 e ia até onde eu queria lá, tá certo? E até onde eu queria lá. E só lembrando aqui, ó, como é que a gente calculava esse kn, né? Esse kn a gente tinha um jeitão de calcular ele lá, ó. Lembra que eu vou olhar aqui, como eu disse anteriormente aqui, eu vou olhar tudo no intervalo menos L, L. Então aqui eu vou considerar essa função aqui, mas definida tudo nesse intervalo menos L, L. Então, já que era um intervalo menos L, L, como é que a gente calculava o kn lá no que nós acabamos de estudar? Não era assim, ó, integral de A até B, no caso aqui, no integral de menos L até L. Aqui aparecia assim a função f de x, vezes esse conjunto de funções ortogonais aqui, que é o seno de n pt sobre L dt, não era assim, né? E aqui embaixo aparecia assim a integral de menos L até L de seno ao quadrado de n pt dividido por L dt. E, gente, lá no passado, em aula anterior, isso aqui eu me lembro que eu falei para vocês, gente, nós vamos fazer o cálculo dessa integral aqui, mas essa integral eu não vou fazer o cálculo dela nunca mais na minha vida, porque toda vez que aparecer esse resultado aqui, eu vou lembrar vocês, ó, nós já fizemos esse cálculo. E na verdade a integral de menos L até L, tanto de seno ao quadrado quanto de cosseno ao quadrado, de npt sobre L dt, isso aqui sempre dava L, né? Isso aqui dá L. Eu tenho que fazer ele um pouquinho mais, espera um pouquinho. Fazer aqui assim, ó. Isso aqui dá L. Ok? Então, como é que eu calculo esse Bn aqui? Não, então esse Bn aqui, eu sei como é que eu calculo ele, olha. Esse Bn aqui é 1 sobre L, que é esse L verde, eu vou até manter a cor dele aqui, ó. É 1 sobre L. E isso aqui vai ficar a integral de menos L até L de f de x vezes c. Eu estou colocando f de x, gente, mas é f de t, por favor. Que coisa, hein? F de t. Aqui também é f de t, ó. F de t seno de n pt dividido por L dt.
Ok? Então isso aqui é o cálculo do BN. Se a função for ímpar, eu vou utilizar isso aqui. Então vamos guardar isso aqui em vamos guardar isso aqui em um lugar aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu guardar isso aqui. Pronto. Tá bom? Então isso aqui é o BN. Isso aqui se a função for ímpar, tá certo? Mas e se a função for par? Né? Se a função for par. Vamos fazer aqui um cálculo para mostrar o que vai acontecer se a função for par. Se eu estiver diante de uma função que seja par, vai ficar assim, ó. Vamos supor que eu colocasse assim, ó, fp, né, de t. Não vou colocar só fp assim, vai. Vamos colocar, como é que eu coloquei aqui? Eu coloquei sem a variável. fp função par. Função par. É assim? Bom. Pois bem. No caso aqui, quando a função é par, como é que a gente combinou lá atrás, hein? Nós usaríamos um conjunto F2 aqui no caso, não seria assim? Esse conjunto F2 aqui seria o conjunto cosseno de n pt sobre L. Não tem dt aqui não, né? Não estou integrando. Aqui, ó, com n variando de 0 até onde você quiser, inclusive esse nzão aqui pode até tender a infinito. Ok? Então, aí no caso de você querer produzir uma aproximação, você ia falar o seguinte, olha, o meu fp de t aqui, ele vai ser aproximadamente igual à soma, né? Vai ser a soma do kn e aqui vezes o cosseno de n pt dividido por L. E aqui, ó, com o n, em princípio começando de 0 e indo até onde você quiser, né? Até onde você quiser. E esse nzão, inclusive, pode ir para infinito. E esse kn aqui, ó, esse kn aqui, tá vendo por que eu não quis usar o kn ali em cima? Porque aqui, né, aqui eu usei bn, para não ficar igual, para não ficar igual. Então, esse kn aqui, a gente calcula ele assim, né? Olha aqui para você ver, ó. Vou voltar aqui, ó, vai ser assim, integral. Lembra que eu estou trabalhando em menos L, L, né? Então vai ser a integral de menos L até L de f de t vezes o cosseno de n pt dividido por L, né? Isso aqui, ó, dt. E embaixo aqui, ó, a gente tem a integral de menos L até L do cosseno ao quadrado de n pt dividido por L. E aqui dt. Essa aqui é outra integral que eu falei para vocês, gente, a gente nunca mais vai resolver essa integral aqui. É uma resolução assim, ela não é difícil, né? Ela só é assim, qual é a palavra que eu poderia usar? Você gasta muita tinta para poder escrever todos os passos aqui, né? Mas assim, essa integral aqui dá L, né, igual a outra ali, mas aqui eu tenho uma pequena observação, ó. É da L para N diferente de 0, que o N igual a 0, quando você vai integrar aqui, o N aparece no denominador. O N não pode ser 0. Aqui em cima não dá problema, porque o N aqui começa de 1, ó. E o N aqui vai de 1 para frente, tá vendo aqui, ó? Então aqui não dá problema, o N aqui vai de 1 para frente. Agora aqui embaixo dá problema. Aqui embaixo dá problema, então tem que fazer essa pequena diferenciação aqui, tem que avisar que o N é diferente de 0. Então nesse caso aqui a gente tem que separar em dois casos aqui, que é o caso quando o N igual a 0, aí quando você vai ter assim, ó, fp de t vai ser aproximadamente, se você colocar o N igual a 0 aqui, vai ficar assim, ó, o K0, e depois mais o somatório aqui, ó, para N começando em 1, aí não é de 0 mais, ó, tá vendo que era 0, agora é de 1, ó. De 1 até onde você quiser, e inclusive esse nzão aqui pode tender a infinito, tá? E aí você vai ter aqui o Kn. Só que esse Kn aqui, ó, vezes o cosseno de n pt dividido por L, né, dt. Ok?
Veja só, nesse caso aqui, esse Kn aqui, eu sei a cara dele, né? Esse Kn aqui, ele vai dar, olha só aqui para você, tá vendo que o denominador é L, né? Ó, esse denominador aqui, isso aqui vai ficar assim, 1 sobre L, e depois vai ficar assim, integral de menos L até L, de f de t, vezes o cosseno de n pt dividido por L, e aqui dt. Certo? Olha só. Aqui, só para... Veja bem, você viu que aqui eu coloquei bn? Pois é. Eu vou sugerir que a gente faça uma pequena mudançazinha aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de AN, tá certo? Olha só, eu vou pegar isso aqui e vou chamar isso aqui de AN. Esse AN é o KN, igual eu fiz no outro lá, ó. O AN é o nosso antigo KN. Esse AN aqui é o nosso antigo KN. Então esse aqui vai ser o meu A0 e esse aqui vai ser o meu AN. De modo que o que eu tenho aqui é que o AN, ele pode ser calculado desse jeito aqui, né? Então veja que aqui eu já tenho o AN e tenho também, deixa eu ver se ficou muito curto, eu tenho o AN ali, aqui ó, esse que está marcadinho aqui é o AN, e nós temos também aqui o BN, tem o AN, tem o BN, tá vendo? Olha a cara deles. Tá faltando o A0, né? Como é que eu calculo esse A0? Aqui ó, a minha pergunta é como é que eu calculo esse A0 aqui ó, esse aqui. Como é que eu calculo ele? Ó, interrogação aqui. Quem que é o A0? O A0 é esse camarada aqui, o A0 é o A0 é o K0, né? O que é o K0? É essa expressão todinha aqui quando você troca o N por 0, né? Quando você troca o N por 0. Então vamos para outra página aqui, ó. Nós temos a pergunta que eu quero responder com vocês aqui é: quem é o A0, né? Ó, A0 é quem? Ó, lembrando que o A0 nosso aqui é o nosso antigo K0. O que é o K0? Você pega aqui o Kn, que é assim, integral de menos L até L, né? De f de t vezes o cosseno. Lembra aqui que era n pt dividido por L. Sim, mas o n agora não é 0. Aqui, ó, 0. Esse aqui é onde estava o n. É o n que agora vale 0. Cosseno de n pt sobre L. E aqui dt. E aqui embaixo vai ficar assim, ó, integral de menos L até L do cosseno ao quadrado de aqui, ó, vai ficar o lugar do n aqui, né? N pt dividido por L. E aqui o n é 0. Aqui é onde estava o n. O n vale 0. Certo? Aqui está faltando um dt bem aqui. Mas essa integral aqui, ó, essa função aqui, cosseno de 0, dá 1. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é assim, integral de menos L até L de 1 dt. Isso aqui é t, variando de menos L até L, você troca o t por L, vai ficar assim, L menos L, né? Troca o t por L, depois troca o t por menos L. Que vai ficar L mais L, que dá 2 L's. Ah, quer dizer que o denominador dá 2 L's. Sim, isso mesmo. Ó. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui é assim, ó, que o A0, ele é, na verdade, ó, o A0 aqui, ele é, na verdade, ó, 1 sobre 2L, 1 sobre 2L, e aqui vai ficar a integral de menos L até L. Tá vendo que isso aqui tem um cosseno de 0 aqui? Cosseno de 0 dá 1, ó, essa parte todinha aqui do cosseno dá 1. Então vai ficar só assim, ó, de f de t dt, né? Então você veja que, olha só, qual é a cara do A0? É 1 sobre 2L, integral de menos L até L de f de t dt. E ali eu tenho o AN e tenho o BN. Eu posso juntar essas coisas todas agora
E aí eu vou ter algo que é conhecido como coeficientes de Fourier. Esses camaradinhas aqui, ó. Né? E aí o seguinte, agora que vem a parte que eu queria falar com vocês. É porque eu falei aqui, ó, voltando um pouquinho aqui, eu falei se essa função for par, não é? Se essa função for par, ela vai fazer isso aqui. Se essa função for ímpar, vai ter esse desfecho aqui. E o que acontece se a função não for, se eu não souber se a função é par ou é ímpar? Aí é onde vem a mágica do que nós já estudamos, né? É o seguinte, se você tiver uma função que não é nem par nem ímpar, deixa eu desligar aqui, cy igual a f de t não for necessariamente par ou ímpar, então tem um negocinho que acontece, não tem? Ó, então eu posso escrever esse f de t como uma soma de uma função par com uma função ímpar. Nós não fizemos esse negócio lá atrás? Isso aqui não é, eu não consigo sempre escrever assim, ó, isso aqui é uma função par com uma função ímpar, né? E aí, o que acontece? Acontece que essa função par, eu posso escrever ela desse jeito aqui, ó, é um A0 mais esse somatório aqui. Então eu posso escrever assim, ó, então essa função par aqui, ó, eu posso escrever ela como um A0 mais um somatório de AN vezes o cosseno de NPT dividido por L. Aqui, ó, em princípio com N variando de 1 até um certo N tão grande quanto você queira inicialmente, né? Mas entenda o seguinte, ó, que eu vou até colocar da mesma cor aqui, ó. Essa turminha aqui, vou colocar ela de verde, ela me resulta nessa turma daqui, ó. O verde vai virar o verde. Agora, esse outro aqui, que eu vou colocar aqui numa outra cor, que cor que eu posso colocar aqui? Cor de rosa, vai. Essa função ímpar aqui, eu consigo também escrever ela como sendo assim, ó, não é um somatório aqui? Ó, não é um somatório de Bn vezes o seno de NPT dividido por L. Aqui para N variando de 1 até um N tão grande quanto você queira aqui. Esse N pode ir para infinito. Então, eu posso escrever uma aproximação. Eu posso escrever aqui uma aproximação para f de t. Não importa se ela é par ou se ela é ímpar. Eu posso escrever essa aproximação aqui desse jeito, né? E isso que você está vendo aqui, quando a gente passa ao limite, é o que a gente vai chamar de série de Fourier, né? Então, olha só, ó, passando ao limite, teremos, vamos colocar na outra página. Teremos aqui, ó, essa parte verde com essa parte cor de rosa. Então eu vou colocar assim, ó, que f de t ele ainda será uma aproximação. Veja bem, enquanto você tiver com uma soma finita, ele vai ser uma aproximação. Aqui vai ser A0 mais uma soma. E aqui eu quero que você repare o seguinte, ó. Os dois somatórios aqui tá com n variando de 1 até n variando de 1 até n. Eu vou escrever isso aqui como um somatório só, tá? A gente pode fazer isso desde que as duas séries sejam convergentes, e aqui elas são convergentes, né? Pense em uma função bem comportada, a gente não quer analisar esses, vamos dizer assim, problemas que você tem que criar uma função que vai dar problema ali. Então, pensa que eu estou numa situação boa, que a série é convergente. Então, eu posso juntar isso aqui assim, ó, a n cosseno
de N pt dividido por L mais Bn seno de N pt dividido por L. E aqui, ó, com N começando em 1 e indo até um N tão grande quanto você queira. E aí, o que a gente tem? Vou colocar assim, ó, em que lá no comecinho, ó, eu tenho assim que o AN ele é 1 sobre L, ele é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de t, vezes cosseno de n pt dividido por L. Assim, ó, dt. O Bn, ele é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de t vezes o seno de n pt dividido por L. E aqui dt. E o A0 é 1 dividido por 2L. Vamos voltar um pouquinho aqui, vai. E o A0, ele é 1 dividido por 2L, integral de menos L até L, de f de t, como é que é? De f de t dt. É assim, né? Aí você está vendo aqui que o A0 ele está destoando aqui, ele está diferente, né? Não está diferente? Né? Ele está diferente aqui, ó. Então, só por uma questão de estética, de ficar bonitinho, né? O que o pessoal faz aqui? Nós podemos fazer o seguinte. Aqui a gente poderia chamar esse A0 aqui de um A0 com a barra aqui em cima, vai. Um A0 barra. Aí eu tenho aqui um A0 barra. É isso aqui. Então, o que as pessoas fazem para ficar meio que padronizado 1 sobre L, 1 sobre L, 1 sobre L, é multiplicar os dois lados aqui por 2. Aí você vai ter assim, ó, que 2 vezes o A0 com uma barra, ele vai ser igual a esse 1 sobre L. Isso aqui, gente, é só para ficar bonitinho, não é só isso, é só estética. Eu não precisava fazer não, poderia continuar desse jeito, é só para ficar tudo 1 sobre L, 1 sobre L, 1 sobre L. E aqui vai ficar assim, ó, integral de menos L até L de f de t dt, né? Basicamente é isso. Aí você fala assim, pá, mas então, se esse camarada aqui, ó, se eu falar assim que 2 vezes o A0 barra aqui, ó, eu agora vou chamar isso aqui de A0, vai ser o meu A0. Então, quem que é isso aqui, ó, quem que é esse A0 barra? Ele vai ser o A0 dividido por 2. Então, no lugar desse A0 barra ali, ó, eu posso tirar ele e colocar A0 dividido por 2, né? Aonde aqui na verdade, ó, tá vendo, ó? Aí você vai ficar assim com que A0 é 1 sobre L, aí fica tudo padronizado, tudo bonitinho. 2A0 barra, ó, 2A0 barra é o A0. Então 2A0 barra virou A0. Aí ficou assim, ó, 1 sobre L integral de menos L até L, igual os outros aqui. Tinha que fazer isso? Não, não tinha que fazer isso. Isso é só para ficar bonitinho. Tá bom? Então, aí é o seguinte, isso aqui, então, você está vendo aqui, eu estou indo só até um N aqui. Quando eu passar isso aqui para o limite, eu vou ter o que nós chamamos de séries de Fourier, né? Então, a série de Fourier, opa, isso aqui é no final da aula, isso aqui não é para agora não. A série de Fourier, ela vai surgir aqui, quer ver só? Então, passando ao limite, teremos o seguinte, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Passando ao limite, quando nzão vai para infinito. Nzão é essa aqui, né? Eu vou aumentar a quantidade de parcelas, vou fazer as parcelas tender até o infinito. Aí você vai ficar assim, ó, com f de t. Eu vou colocar esse igual aqui, daqui a pouco eu explico para você por que do igual. Porque você está vendo aqui que estou em aproximado ainda, né? Mas vai ser igual a A0 dividido por 2. Mas onde foi ver esse A0 dividido por 2? Veio dessa substituição aqui, ó.
A0 dividido por 2, mais aqui vai aparecer uma soma infinita, né? Ó, que é para n variando de 1 até infinito. Lógico que enquanto a gente estiver mexendo lá no computador, pedindo para ele adicionar, a gente não vai pedir para ele adicionar infinitas parcelas, a gente vai pedir para ele adicionar n parcelas. Eu vou colocar 50 parcelas, 100 parcelas, 200 parcelas. Mas é que a gente prova que no limite, o limite existe, né? E aí a gente, aqui vai ser infinito, ó. Infinito, e aqui vai ficar assim, AN cosseno de n pt dividido por L, e depois mais BN vezes o seno de n pt dividido por L. Então isso aqui é a chamada série de Fourier, em que o A0, aí olha só como vai ficar bonitinho aqui agora, 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de t dt. O AN, ele é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de t vezes cosseno de n pt dividido por L dt, e o AN é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de t vezes o seno de n pt dividido por L dt. Gente, então isso aqui é a chamada série de Fourier, é isso aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem uma porção de detalhe matemático que eu estou omitindo aqui. Eu preciso que vocês se lembrem do seguinte, qual é a característica que essa função precisa ter. Essa função aqui, ela precisa ser seccionalmente diferenciável, né? O que é uma função seccionalmente diferenciável? É aquela função que ela é diferenciável por partes. Ela pode ter pontos onde ela não tem derivada. Ela pode ter descontinuidade, desde que as descontinuidades sejam de primeira espécie. É que eu não estou entrando nesse detalhe matemático, sabe? Mas então eu preciso que a função tenha essas características, que seja uma função seccionalmente diferenciável, que as descontinuidades sejam de primeira espécie. E ela tem que ser periódica. Aqui a gente chama assim, ó, 2L periódica. Periódica. Ou seja, de 2L. A N está repetido? Ih, menino, é mesmo? Você está certo. Aqui é BN. Você está certíssimo. Ó, muito bom, muito obrigado. Então, moçada, eu não estou escrevendo aqui esses detalhes matemáticos, mas tem uma matemática por trás disso aqui, tá bom? Eu tentei, para não ficar um negócio assim, chapado, a fórmula é essa e acredite no que eu estou dizendo, eu tentei dar uma justificativa que não é muito complicada para você poder perceber, né? Que a gente, usando o que nós já vimos ali anteriormente, a gente consegue chegar nisso aqui. Ok? Então esses aqui são chamados de coeficientes de Fourier, e é onde estão os cálculos que a gente tem que fazer. Tem que calcular o AN, o A0 e o BN, né? Voltando lá, ó, se você vai ver, volta mais um tiquinho aqui, ó. Aí você vai ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui onde o AN, olha só, um método para você poder lembrar. O AN, ele vai ter essa função aqui, a mesma função que está junto com o cosseno, aparece aqui multiplicando o f de t. Aqui, ó, o BN não é quem está multiplicando o seno aqui, ó. Aqui também é a mesma coisa. O BN é a integral do f de t vezes esse seno que está aparecendo aqui. Então nós chegamos aqui, ó, e aí quando você está aqui mesmo, deixa eu ver, não é para frente, né? Quando você está nesse lugar aqui, aonde que está marcadinho de amarelo é onde você tem que fazer o cálculo.